O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens de pouca fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus, que nos deu a oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez e celebrarmos a Eucaristia. Bendito seja aquele que nos escolheu e nos chamou. Não porque somos merecedores, mas pelo simples fato de que nos dá sempre opções. Bendito seja Ele que não desiste de nós. Entretanto, infelizes seremos se nós não reconhecermos que Ele nos convida a estar com Ele por pura e imensa bondade. A profecia de Amós, no capítulo 3, versículos 1 a 8, e capítulo 4, versículos 11 a 12, mostram algo que é importante termos em nós como consciência. A profecia de Amós dirige-se ao povo de Deus que tem uma convicção. Dentre todas as nações da terra, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Dentre todos os povos, Ele nos escolheu. Nós prestamos culto a Ele. Nós o adoramos, nós celebramos com Ele uma aliança. Como Ele nos escolheu, e nós não fizemos nada para isso, então Ele precisa que nós o adoremos, o cultuemos, façamos nossos sacrifícios para Ele. Ele precisa de nós. Então, nada mais do que justo do que Ele nos atender quando nós pedirmos alguma coisa. Esse é o pano de fundo da profecia de Amós. Um povo que reconhece, sim, Deus o escolheu, mas isso não é uma honra para nós. Isso é um favor que Ele fará para nós, que nós faremos para Ele em adorá-lo e cultuá-lo. Ele precisa de nós. É interessante que nós realmente nos esquecemos de uma coisa, que Deus realmente não precisa de nós. Ele não precisa de mim. Eu adorar ou não a Deus não vai fazê-lo mais Deus ou menos Deus. Nem a Gorete, nem a Bárbara, nem o Fábio. É por isso que Amós vai bater exatamente na autossuficiência de um povo, de uma nação que se acha melhor do que todas e que todos o Senhor nosso Deus tem que favorecer a eles, dar a eles, cuidar deles, porque eles são os mais especiais do que todos os outros povos, então eles se dão o direito de ignorar um fato. Nós escutamos ao Senhor nosso Deus para que nós sejamos livres e cuidemos da liberdade que Ele nos deu. Mas se nós não o adoramos, não o cultivamos, não seguimos a sua palavra, não precisamos nos preocupar. A nossa infelicidade será certa. Eles se esquecem disso.
É por isso que no versículo 2 do capítulo 3 é assim que diz: dentre todas as nações da terra, somente vós reconheci. Eu escolhi vocês. É por isso que eu usarei de castigo por todas as vossas iniquidades, porque vocês começam... Aí vem, vocês se acham melhores do que todos e se dão direito a tanto e se esquecem das suas obrigações. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo? Ora, pensemos um pouco. Eu fiz uma aliança com vocês e vocês assumiram caminhar comigo. Vocês disseram: nós faremos tudo que o Senhor nosso Deus fizer em Siquém. Disser. Vocês estão de acordo, então tem um compromisso firmado. Esse compromisso firmado precisa ser vivido. Se um leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa? Se no covil um filhote de leão rosna, não é porque ele já pegou a sua parte da comida e alguém está incomodando a ele? Pois bem, pois nada fará o Senhor Deus que não revele o plano a seus servos, os profetas. Ele apresenta justamente, com a sequência de perguntas, a seguinte coisa: eu falo para vocês, e se vocês sofrem, não é porque vocês deixaram de fazer uma parte, como nada é por acaso. Nada é por acaso. Se eu não me alimento bem, ficarei doente. Se eu causo violência, sofrerei violência. Nada é por acaso. Se eu sofro a violência, é porque alguém a promoveu. Do mesmo modo, se o povo de Deus não toma consciência de que é preciso entender, Ele nos escolheu não porque precisa de nós, mas porque nós precisamos dEle. E nós temos uma missão de ser no meio do mundo aqueles que ajudam todos os povos a se aproximarem dEle, se aquecerem em seu amor e viverem com profundidade a vida que foram chamados. Não é interessante isso? A nossa autossuficiência, a nossa arrogância é capaz de fazer grandes estragos e criar problemas gigantescos que muita gente tem que se articular para pelo menos tentar resolver. Nós conseguimos fazer estragos terríveis. Hoje, a alimentação cara, as coisas caras, por que será? Qual a culpa que Deus tem nisso? A nossa arrogância é a nossa condenação. Por isso é sempre necessário termos o olhar bem atento se não estamos caminhando com a arrogância de nos darmos muito direito e muita importância. Se não é hora de, às vezes, colocarmos a cabeça no lugar e pensarmos: o que estamos fazendo de errado? Porque a vida, ela tem as suas exigências ininterruptamente. E mais ainda para a igreja. Como conseguimos ver em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Os discípulos entram na barca com Jesus. A barca com Jesus é a igreja, a comunidade dos discípulos.
estão atravessando o mar da história, que tem os seus desafios. Em alguns casos, o mar da história, quando ele está calmo, ele pode até ser um motivo para o nosso descuido. Percebam bem, vejamos, quando nós temos muitos problemas, nós estamos sempre atentos. Agora, quando nós estamos numa vida mais calma, mais tranquila, sem muitos problemas, está aquela pasmaceira. A Gorete está até olhando ali para mim de lado. Ao invés de nós ficarmos mais atentos para que esse período de tranquilidade se perpetue, nós fazemos o quê? Relaxamos, descuidamos. E daí então, começamos a achar-nos numa autossuficiência tamanha que conseguimos inclusive dizer, nós damos conta. Quando nós deixamos de ter atenção para o que é fundamental, infelizmente nós começamos a trilhar um caminho da nossa destruição. É por isso que é necessário que diante do grande mar da história, que às vezes se torna muito revolto, estejamos bem atentos para lembrar de uma coisa: esteja na calma ou na tempestade, esteja tudo tranquilo ou tudo tempestuoso, é necessário nós sabermos quem é a nossa segurança. E não cairmos no erro que o povo de Deus, a quem Amós escreve, começou a cair. E ao longo da história, muitos povos, cidades, estados, países caem de achar que podem resolver as coisas de qualquer modo, a seu bel prazer, sem medir as consequências. Isso é a nossa condenação. Bem dizia um homem antigo: quem faz o que quer está disposto a passar pelo que não quer. E quem fala o que quer, escuta o que não quer. Quem faz o que quer, corre o risco de passar por coisas que não quer. Começa a tempestade, os discípulos se amedrontam e aí então eles se voltam para Jesus e diz: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E é triste chegar à conclusão de que nós, em não poucas situações, nós nos voltamos realmente para o Senhor de coração aberto quando nós passamos aperto. Nós paramos para rever as nossas atitudes muito pouco, somente quando nós passamos aperto. Nós começamos a nos negligenciar e a negligenciar a nossa identidade cristã, o nosso compromisso cristão com muitas coisas. É por isso que é tão simples ver os discípulos olhar para Jesus e dizer: nós estamos perecendo. Eu lhe pergunto, voltamos-nos para nosso Senhor Jesus Cristo quando estamos em apuros ou no cotidiano da nossa história? Ele é uma companhia constante no nosso viver, no qual nós precisamos sempre entender o seguinte: eu e Ele caminhamos juntos, Ele é meu companheiro na estrada da vida. Então juntos nós precisamos fazer alguma coisa, ou simplesmente Ele é aquela pessoa a quem eu chamo quando eu tenho que consertar algo ou conseguir algo? Quando preciso dar ajuda para alguém? Os discípulos estavam muito bem, atravessando o mar, mas somente
se incomodam em chamar a Jesus quando o mar se torna revolto. E o que importa não é se ele está fazendo alguma coisa para a gente. O que importa é se ele está com a gente. Agora, os discípulos demonstram uma coisa: não basta o Senhor estar conosco, Ele tem que fazer alguma coisa a nosso favor. Por quê? De algum modo, eles não estavam considerando que a presença dele era o suficiente. É por isso que Jesus diz: porque tendes tanto medo, homens fracos na fé? Porque seja a igreja, seja a minha vida particular, todas as vezes em que eu me esqueço quem realmente é o alicerce e a fonte da minha vida, eu corro o risco terrível de simplesmente já estar distante dele, mesmo que ele esteja do meu lado, e cometer o erro que o povo a quem Amós escreve cometeu. Vocês começam a achar que o Senhor nosso Deus está lhes fazendo um favor? Pelo contrário, vocês é que devem muito a Ele. E ao lembrar de Irineu de Lyon, bispo e mártir, ele teve que lidar justamente com o momento no qual muitas pessoas, na sua autossuficiência, começaram a dizer de tudo e de todos, até mesmo de Deus, a seu bel prazer, o que lhes convinha. E criaram grandes problemas no meio da igreja. E ele então teve que ser, num martírio cotidiano, lembrar sempre quem é que deve ser a fonte e o foco de nossa atenção: Jesus Cristo. O martírio cotidiano do cristão não é simplesmente derramar o seu sangue, é um compromisso vivido todo dia. Todo dia. E quando esse compromisso nos pesa, e há sim realidades e momentos em que o compromisso de anunciar o Evangelho, de fazer o que se deve, pesa, é aí que a gente realmente mostrará se está ou não confiantes naquele que está conosco no barco, ou, lembrando da imagem de Amós, daquele que nos escolheu. Ou se nós somos como a imagem que foi aqui apresentada. Eu arrasei-vos, como arrasei Sodoma e Gomorra, e ficastes como um tição retirado da fogueira. Vocês sabem o que é um tição? Você sabe o que é um tição, Gorete? É um pedaço de madeira no meio da fogueira que a gente pega ele ali e leva para um outro canto. Só tem um detalhe: muita gente se esquece de uma coisa: o tição ele não fica aceso muito tempo sozinho, ele apaga com o tempo. Quando nós nos esquecemos de quem é a nossa referência, nós somos como uma lenha retirada do meio do fogo, que por um tempo pode até ficar acesa, mas depois não fica nem mesmo o calor. Se o Senhor não é a fonte de nossa história, e se não sabemos a quem pertencemos, e temos a prepotência de achar que Ele deve fazer tudo conforme a nossa vontade, nós vamos nos separando e colocando-nos como um tição à beira de uma fogueira. Ficamos longe, o fogo continua e nós nos apagamos. A quem recorremos? Quem é o nosso suporte? Será que a todo momento nós estamos levando em consideração a importância do Senhor que disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos, ou não? Essa é a principal pergunta, porque Jesus nos chamou para ficar com Ele. Qualquer outra coisa que nós fizermos, seja cantar, seja escrever, seja limpar, seja proclamar a palavra, qualquer coisa que nós fizermos, se não estivermos ligados a Ele, se nós não estivermos com Ele, sempre será infrutífero. Que o Senhor nos ajude. Confiantes, de pé, apresentemos nossas preces. A nossa resposta.